Olá, semana começando, dia 29 de outubro de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Com 55% dos votos, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, é eleito presidente do Brasil. Em São Paulo, com disputa apertada diante de Márcio França, João Dória, do PSDB, é eleito governador do estado. Na reunião ordinária desta noite, vereadores votam um projeto que amplia a divulgação dos conselhos tutelares na cidade. E no esporte, Ponte Preta fica no empate em Fortaleza diante do líder. Guarani também empata em pleno Brinco de Ouro diante do Oeste. Campineiros estão distantes do G4. Ontem, no segundo turno das eleições, o Brasil escolheu João Dória para o governo do estado de São Paulo e Jair Bolsonaro para a presidência. O favoritismo nas pesquisas eleitorais se comprovou nas urnas. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente do Brasil depois de receber mais de 57.797.000 votos, ou 55,13% dos votos válidos no segundo turno, superando o petista Fernando Haddad, que somou pouco mais de 47 milhões de votos no total. O capitão reformado do Exército assumirá o cargo em 1º de janeiro e terá muitos desafios pela frente, incluindo o cenário de divisão na sociedade e a necessidade de esclarecimentos do seu plano de governo, como avalia o cientista político Renato Delova. Bolsonaro encontra um Brasil, um país instável economicamente, encontra um país no Congresso Nacional fragmentado e encontra um país dividido, de certa maneira. Então, Bolsonaro vai ter que trabalhar com bastante cuidado, articular com tranquilidade, né? E pensar determinados projetos, né, que foram apontados no seu plano de governo, projetos que foram apontados no plano de governo, mas projetos atinentes à economia que não ficou muito claro o que ele ia fazer. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, também confirmou seu favoritismo nas pesquisas. Em disputa acirrada, venceu o candidato Márcio França, do PSB, por uma diferença reduzida. Foram 10.990.350 votos, ou 51,75% dos votos válidos para o ex-prefeito de São Paulo, contra 10.248.740 votos de seu adversário. Com o resultado, o PSDB mantém a hegemonia no estado, vencendo a 7ª eleição seguida. Apesar disso, o cientista político Renato Delova diz acreditar em mudanças com João Dória no Palácio dos Bandeirantes. Não quero acreditar que seja o mais do mesmo, mas o que a gente pode perceber é que o eleitor paulistano, mais uma vez, demonstra que é bastante conservador, fazendo a manutenção do PSDB no governo de São Paulo, com uma significativa mudança, considerando que a figura do João Dória, na condição de prefeito de São Paulo anteriormente, fez um trabalho visível, né? Fez um trabalho diferente, assustou um pouquinho ali o eleitor de São Paulo, mas no final o PSDB se mantém à frente de São Paulo. Aqui em Campinas, o movimento foi tranquilo na votação e também durante a apuração dos votos. Movimento tranquilo na votação e apuração. Esse foi o clima do segundo turno das eleições em Campinas para governador e presidente. Além dos mesários, os funcionários do TRE ganharam a força de centenas de voluntários que trabalharam na logística para receber o material nos locais de votação e também as urnas, que uma a uma foram recolhidas. Nós não conseguimos fazer eleição sem os mesários, sem os apoios, sem os coletores de mídia, sem as pessoas que estão sempre nos ajudando. E dessas pessoas, só para você ter uma ideia, em Campinas são mais de 10 mil mesários. Mais de 10 mil mesários. Sem contar as pessoas de auxílio do juiz nas escolas, sem contar os funcionários das escolas que nos ajudam. E esse pessoal todo aí que você está vendo, desde o motorista da Kombi que vai buscar a urna, até o meu chefe de cartório aqui, que é o que coordena todo o trabalho. Então, essas pessoas todas, se não fossem elas, nós não conseguiríamos. A primeira mídia de resultados chegou no cartório da Zona 33 às 5h30 da tarde e na maior delas, a 378, com 185.083 eleitores, a entrega dos materiais também foi tranquila. O dia inteiro hoje foi, graças a Deus, tudo tranquilo.
4 urnas só com erro que precisaram ser trocadas, mas tranquilidade total hoje. Logo após as 7 horas da noite, com tudo entregue e resultados transmitidos ao Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores do presidente eleito foram às ruas. Voltando ao Legislativo Campineiro, hoje é dia da reunião ordinária de número 66. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira a pauta completa. Em turno único de discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o título de cidadão campineiro ao Monsenhor Rafael Capelato. Nascido em Valinhos, o homenageado é desde 2015 vigário-geral da Arquidiocese de Campinas. Em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Campos Filho, que altera o artigo da Lei 10.440 de 2000, que estabeleceu penalidades aos estabelecimentos comerciais que venderem ou servirem bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. O objetivo do projeto é adequar a Lei de 2000 ao Código de Defesa do Consumidor, tornando desnecessária a regulamentação pelo Executivo, sendo que a apuração das infrações e aplicação das penalidades seguirão o processo administrativo de acordo com lei federal. Também em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo com emenda que determina a afixação de cartaz informando o número de telefone, o site e o endereço de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular, públicos e privados do município de Campinas. O estabelecimento que descumprir a norma está sujeito a uma multa de 300 UFIX, que hoje equivalem a R$ 1.017. Também poderá ter a suspensão das atividades no caso de primeira reincidência e o cancelamento da licença de funcionamento numa segunda reincidência. O item 4 é o projeto de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma Noel Rosa a Jorge Divino Carlos de Araújo, o Jorginho Araújo. O homenageado é autor de mais de 150 composições musicais. Também é compositor de um samba-enredo para a Associação Atlética Ponte Preta. Em turno único, projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede o diploma Noel Rosa a Júlio César Vieira. O homenageado é compositor e sambista. Foi integrante de diversos grupos como Entre Nós, Atitude do Samba e Pagode da Votiana. Desde 2011, dedica-se à carreira solo. E por fim, o projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás, que denomina como Rua José de Souza Mergulhão a Rua 1 do loteamento Parque Canadá. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Hora de conferir o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela com as regiões. John Boy do Lope, a gente está vendo as imagens. Tráfego intenso, mas não há congestionamento. Então, grande circulação de veículos pela John Boy do Lope neste momento, nos dois sentidos, tanto no bairro quanto para o centro da cidade, mas o motorista não encontra problemas. Neste momento, a gente está acompanhando as imagens aí, virando para todos os lados da Princesa do Oeste. Trânsito bastante tranquilo também na Princesa do Oeste, que leva ao Taquaral, que leva também ao bairro ali próximo das faculdades. Então, o motorista que precisa frequentar, passar na Princesa do Oeste, pode ir tranquilo nesta segunda-feira. O vereador Tenente Santini quer saber se os balancetes das entidades da administração pública, direta ou indireta, estão sendo enviados para a Câmara. O vereador Tenente Santini protocolou o requerimento 2436, que pede informações sobre o cumprimento da Lei nº 4.332, de 19 de outubro de 1973. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública, direta ou indireta, de enviarem balancetes e balanços à Câmara Municipal. Mais uma vez, estamos tentando fazer um movimento para fiscalizar o dinheiro público, né? Existe uma lei de 73 que obriga que as administrações indiretas encaminhem para a Câmara Municipal o balanço, o balancete, o DRE, algo que demonstre toda a conta, a maneira que é gasto o dinheiro da administração pública indireta. Mas não é feito mais por alguns anos já, e nós estamos perguntando por que não está sendo feito mais. Essa lei foi revogada tacitamente porque oficialmente não foi revogada, e nós queremos saber. Estes balancetes devem ser enviados mensal e anualmente para apreciação do Legislativo. O objetivo maior é: nós queremos os balancetes para poder fiscalizar. Não estaria acontecendo, por exemplo, todo esse desmando na questão do dinheiro das multas, né? Que a gente fica perguntando, cadê o dinheiro das multas, né?
se cada autarquia, administração, a empresa mista encaminhassem semestralmente ou periodicamente essas contas para a Câmara Municipal. Segundo Santini, essa prestação de contas permite à Câmara e aos munícipes saberem para onde o dinheiro, como os de multas e outras arrecadações, estão indo. Algumas entidades dessa demonstram balancete, outras não. Principalmente a Secretaria de Transporte, ela não consegue demonstrar o dinheiro arrecadado com as multas e como é gasto, né? Então é uma lei que obriga que as entidades mandem isso para a Câmara, mas não o fazem. Se a Prefeitura simplesmente informar que não está sendo feito por algum motivo, nós vamos cobrar que a lei volte a ser executada. Se eles não executarem, mais uma vez nós temos que requerer ao Ministério Público, ao Judiciário, para que faça a lei em Campinas ser cumprida. Se você está com problemas com a velocidade de internet contratada pelas operadoras, o quadro F5 de hoje dá uma ótima dica. O repórter Michel Amorim mostra como monitorar se você está recebendo o que foi acordado. Acompanhe. Olá, se você ficou com dúvidas se a velocidade de internet que você paga é a mesma que você recebe, com o app Speed Test essa questão vai acabar. A ferramenta está disponível para Android e iOS. Baixe o aplicativo no seu celular e pronto! O serviço de teste de velocidade de internet é popular graças à sua simplicidade e precisão. Ele mostra a velocidade de download, velocidade de upload e estatísticas de perda de pacotes. Existe a versão para PC também. Confira se estão entregando a velocidade que estão te prometendo. É isso aí! Caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Na Série B, neste fim de semana, a Ponte Preta empatou fora. O Guarani empatou em casa. E as duas equipes ficam distantes do G4. Na sexta-feira, a Ponte Preta saiu na frente do líder Fortaleza em pleno Castelão. Em jogada construída pela direita, Natan recebeu e cruzou o rasteiro para André Luiz. O artilheiro da Macaca abriu o marcador. Só que 3 minutos depois, Gustavo deu o famoso chutamento. Meio chute, meio cruzamento, o goleiro Ivan espalmou para o meio da área e Marcinho deixou tudo igual. Final, Fortaleza 1, Ponte Preta também 1. No Brinco de Ouro, aos 29 minutos, falta na intermediária e Fabrício, o zagueirão do Bugre, soltou a bomba para inaugurar o marcador, 1-0 Guarani. E olha o castigo, com um jogador a mais, o Oeste foi para cima. E aos 47 minutos da etapa final, já nos acréscimos, Edilson dominou dentro da área e serviu o Ceará, que de chapa colocou no canto direito de Agenor, que não alcançou. Final, Guarani 1, Oeste também 1. Se analisarmos apenas o resultado da Ponte Preta, empate fora de casa diante do líder foi muito bom. Só que é reta final de campeonato, a Macaca está a 6 pontos do G4, restando apenas 5 rodadas e está na 8ª colocação. Logo atrás vem o Guarani com 1 ponto a menos que a Macaca, também em situação difícil em termos de acesso, até porque não vence há 5 rodadas. Situação do técnico Humberto Louser começa a se complicar, está pressionado no cargo. Vamos falar de vôlei agora? Vamos falar de vitória. Depois de bater o Cruzeiro super campeão, o Renata venceu a equipe do São Judas novamente no ginásio do Taquaral por 3-0. Olha as parciais aí na sua tela. 25-15, 25-21 e 25-22. O central Michel levou o troféu de melhor em quadra. No basquete, o Veracruz venceu por simplesmente 107-38, eu vou repetir, 107-38, maior vitória da história da nova franquia, 69 pontos de diferença, que vitória espetacular das campineiras, que seguem na 3ª colocação do Campeonato Paulista. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na 2ª edição, até lá, tchau, tchau!